que o Augusto Melo está sofrendo pressão no Corinthians, e pressão para contratar e para não contratar. Olha que loucura. A pressão para contratar vem da base, né, que é um absurdo, porque a gente sabe, o Bruno Andrade até revelou que o Claudinei, que é o diretor da base, é o primeiro intermediário aí dessa negociação com... É que intermediário hoje em dia parece que virou uma ofensa, não é, né? A gente não está falando de nada... Então, a gente não está falando de caso de polícia, está falando de um intermediário que, enfim, tem os contatos ali e trouxe quando é Corinthians, agora tem que explicar, né? Que trouxe ali a proposta para o Balotelli, aquela coisa toda. Há 2 dias eu trouxe que a proposta era verbal e o Balotelli pediu isso no papel, e para formular, ele gostou, né? O staff dele gostou da proposta, falou, agora põe no papel. Aí você falou esse negócio de ajeitar a matéria, eu estava pensando, cuidado que é o Augusto, né? Esse negócio de ajeitar a matéria. Eu soltei quase uma nota oficial no meu canal dizendo, se você vê Samir Carvalho cravando alguma coisa, não acredite, porque minha nota oficial é que eu não vou cravar nada com o Augusto. Inteligência artificial, né? Exatamente, a inteligência artificial. Porque o Augusto é extremamente duvidoso. A gente sabe que ele já tinha definido pelo Carille, né, falado com o Carille e recuou por causa da pressão. E agora a pressão é da base para contratar e dos profissionais, por exemplo, departamento financeiro, você citou o Fred Luz, eu cito também o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado não participou 1 minuto das negociações com o Balotelli. Essa turma não quer, acha que é um risco esportivo, né? Uma negociação muito arriscada, falando aí, né, de um projeto esportivo, e também pode trazer problemas no elenco, já que o Corinthians deveu salários de jogadores e deve alguma coisinha ainda, os jogadores estão atentos com isso, o Fabinho, que é que fica na frente ali da batalha, o soldado, né, que está na frente da batalha ali no CT, sabe que vai ter problemas com isso, e é uma contratação exclusiva do Augusto Melo. Eu até trouxe no UOL também, faz 2 dias, que o Ramon Dias aprovou, mas eu quero ressaltar uma coisa aqui. A fonte que me disse que ele aprovou falou assim, Samir, se ele não aprovasse, ia do mesmo jeito, porque é totalmente exclusiva do Augusto. Ninguém ia parar ele. Agora eu já estou meio preocupado por conta da pressão, não só dentro do clube, preocupado assim, né? Se vai dar certo ou não, porque o mais importante é acabar a novela. Então a situação, eu estou falando aqui, não é nem uma apresentação, são informações. O Augusto sofre pressão e não sabe o que faz, igual do Carille. Na sexta-noite, eu lembro que o André Hernan e o Bruno Andrade deram que o Corinthians ia pagar a multa do Carille. No sábado, eu recebi a informação que o Carille soube disso e avisou até o Santos. Só que ele não contava, né? Se ele quis enrolar o Santos lá, ele não contava que tinha um enrolão maior do que ele, que é o Augusto Melo. E aí acabou recuando por conta da pressão pública, por conta de multa, enfim, várias coisas, né? Agora, a questão do Balotelli é a mesma coisa, Lucas. Será que o Augusto vai fazer o mesmo com o Balotelli? Porque a reunião que teve lá foi ainda no Rio de Janeiro. Eles terminam de apresentar o Ramon Dias, vão para uma chamada de vídeo, os representantes do Balotelli adoraram tudo que ouviram e falaram, põe no papel então. Só que até colocar no papel, aí é Augusto Melo. Você acha que ele pode recuar e só depende dele isso mesmo, Lucas? Cara, eu acho bem possível. Até pensando no que os colegas de imprensa que foram até São Januário falaram, né? O Augusto chegou a falar para colegas de imprensa que não existe nada de Balotelli. Eu acho que é um discurso que é bem possível. Vamos supor que as coisas não avancem, que o Augusto Melo não efetive essa proposta. Eu acho bem possível que ele ou alguma pessoa próxima chegue e simplesmente fale que não, a imprensa inventou isso. Nunca teve proposta, sabe? É a cara do Augusto Melo fazer uma parada dessa. Ou ele vai até o final, banca, e aí colhe os louros, porque é isso que ele quer. Ele está desesperado por popularidade. Eu até pensei que ele poderia ter aprendido com os episódios recentes, entendido que o Corinthians, na zona de rebaixamento, precisa de reforços reais, não sonhar. Não é a popularidade do Augusto Melo que está em jogo, é a permanência do Corinthians na Série A. Mas o cara quer popularidade, ele quer meme, ele quer aparecer com óculos escuros. Oi, Vitão. Quando ele falou lá em São Januário, também li colegas que estavam lá, isso, eu falei, agora tem alguma chance, né? Porque quando ele negou. Faz 15 dias, hoje é sexta-feira, 15 dias exato, a gente acabou a live aqui por volta das 6 horas, o Augusto Melo
aos gritos ali no Parque São Jorge, aqui pertinho da minha casa, ali, levantou o celular lá para o presidente da Gaviões, né, para outros membros da Gaviões, e tiveram uma reunião ali na sala de reuniões, eu já estive nessa sala junto com o Samir, inclusive, mostrou o celular com 2 propostas de bet que iam ser patrocinadoras do Corinthians. Faz 15 dias. Assim, a gente trabalha com informação em feeling, né? No caso do Corinthians, muito feeling, porque as informações em coletiva são desmentidas, então você tem que trabalhar com as duas coisas. Então, aqui é um pouco de informação e um pouco de feeling. Obviamente, a torcida do Corinthians é heterogênea, não é única, né? Na minha família, que tem muitos corintianos, cada um pensa de um jeito. Imagina no estádio, tal. Mas a sensação que eu tenho nas redes antissociais, na torcida de verdade, é que ele achava que mais gente seria a favor. Na sensação que eu tenho, que não é nem meio a meio. Tá tipo 70-30 contra essa insanidade. Você faz uma coisa absurda, que é popular, e dane-se. Só que talvez ele tenha percebido que não é tão popular assim. Os caras viram, um dia joga o Hugo, outro dia joga o Bidu, que são horrorosos. O Mateuzinho não tem condição, vai renovar o Fagner. Não tem lateral direito, não tem lateral esquerdo. Os zagueiros são todos horrorosos. Você pode escolher quem jogar, é ruim. Kaká é ruim, Gustavo Henrique é ruim, Félix Torres é ruim. Enfim, volante só tem um. O Wesley faz uns 6 meses que não acerta uma decisão, embora seja bom jogador. O Romero não dá mais. Com esse cenário, você falar num centroavante, por mais que o Roberto não esteja jogando bem, não tem cabimento nenhum. E parte da torcida entendeu isso. Se você estivesse em 10º lugar, não vou ser campeão, nem vou cair, vou fazer nada. Então, vou fazer um barulho aqui. Agora, o Corinthians disputa para não cair e talvez dispute para não cair. No ritmo que vai, talvez nem dispute, talvez caia antes. Então, assim, até por isso eu acho que ele não vem. Porque, assim, como essa diretoria é uma que tudo... ela não só essa, né? O Roger Machado não é técnico do Corinthians, porque a anterior desistiu quando a parte da torcida foi contra. Já estava acertado. Então, não é de agora que eles olham o que a torcida quer ou não. Então, assim, como parte considerável da torcida não quer, aí é um pouco de feeling, não é só informação. Eu, se fosse apostar todo o dinheiro do Samir, que é muito, eu apostava que ele não vem. Meu amigo, realmente a situação do Balotelli é uma situação que quem apostar corre um grande risco, como é a contratação, um grande risco, porque a gente está falando de Augusto Melo, citei até o caso Carille aí como exemplo, mas poderia citar vários casos, né? O Augusto Melo, ele não tem convicção de nada. Hoje as redes sociais governam o Corinthians. O Corinthians é governado hoje muito pelas redes sociais, porque ele tem medo da opinião pública, enfim, ele está acuado. A gente viu, né, ele falando para os colegas de imprensa em São Januário que não tinha nada, uma negociação que existe, e ele foi desmentido, né, no dia seguinte pelo diretor da base, que deu uma entrevista para o site Gol, inclusive revelando os valores da negociação, coisa que eu não vejo, né, em todo esse período que eu tenho, né, no jornalismo esportivo. Eu nunca vi o presidente não falar sobre o assunto e o diretor da base trazer até os detalhes dos valores da negociação em público, de uma negociação do profissional, que é extremamente polêmica, controversa, que é a do Balotelli. Então, assim, não dá mais agora para o Augusto falar que nunca existiu nada. Ele poderia, né, a gente sabe que o dirigente, eu confio mais no off do que no on, hoje em dia, principalmente se tratando de Corinthians. Não vai dar mais para o Augusto fazer isso, porque o seu diretor da base, né, Lucas, já revelou que a negociação existe e deu detalhes do valor. Você tem, aliás, os detalhes desse valor para a gente ver se vale a pena o custo-benefício para o Vitão dar a opinião dele de novo? Quem sabe te convence o Vitão, ô Lucas, você trazendo os valores aí, o Vitão vai começar a gostar do Balota e vai falar, vem Balota, hashtag Balota. Hashtag Balota é muito bom. Eu estou abrindo essa matéria do Gol, mas antes de passar os valores aqui, enquanto o site abre, cara, o Corinthians tem muitos absurdos nesses 6 meses. Muitos. Essa da entrevista do Claudinei é um dos maiores. Assim, é um negócio que, juro, eu cobri Santos, Samir cobriu Santos, mas a gente não só lê notícias dos clubes que a gente cobre. A gente lê futebol de qualquer país, qualquer notícia relevante. A gente nunca viu um negócio desse, cara. Primeiro, por que um empresário de futebol que tem a intermediação do Balotelli, está com o papel do Balotelli para negociar, procuraria o diretor de base do Corinthians? Eu tenho o telefone do Augusto Melo, o Samir tem, o Vitão tem. Tem do Fabinho Soldado.
Você procura a secretária, a ouvidoria, você manda um e-mail para Corinthians. Por que você procura o diretor de base? E por que o Claudinei está tão interessado nessa negociação a ponto de dar uma entrevista, sendo que ele não fala de nenhum assunto? A única entrevista que o Claudinei Alves deu foi para o podcast do Marcelinho Carioca, onde ele não seria confrontado como seria com um veículo convencional, pelo menos alguém que está mais interessado nos assuntos, para explicar questões muito sensíveis da base. Foi uma entrevista num podcast de um amigo. Mas para falar do Balotelli, ele dá uma entrevista e revela valores. Se ele falasse na entrevista assim, pô, gente, eu não posso dar valores, mas sim, eu recebi a consulta e passei para frente, seria uma coisa. Mas ele passa valores como que foi uma tentativa para falar, gente, não é tão caro assim, sabe? Como abrir uma campanha, contratem o Balotelli. Uma coisa muito estranha, muito estranha. Ô, Lucas, mas, enfim, não precisa nem pegar os valores lá do Gol, que eu vou dar os nossos aqui. Informação que a gente tem, 1,5 milhão de salário, né, para o Balotelli. E eu recebi uma informação, que é até uma informação que eu não publiquei, que inicialmente ele pedia 18 milhões de reais de luvas e o Corinthians ofereceu 12. Então a gente tinha uma diferença aí de 6 milhões de reais de luvas. Talvez os valores, você pode até conferir aí com o que o Claudinei falou, talvez não vai bater, vai ficar próximo, aí você pode até colocar aí para, né, um contraponto aí com as informações que eu tenho. Você sabe que dirigente às vezes conta, né, não conta a verdade inteira, né? O Balotelli pediu 18 milhões de reais de luvas, né, os representantes, claro. O Corinthians ofereceu 12, então tem essa distância. O Corinthians conseguiu subir para 13, só que para compensar, ofereceu um pagamento quase que à vista. Falou que ia tentar pagar à vista. Precisa saber agora, né, se nesse documento que o Augusto vai enviar, né, o André Hernan falou que a ideia era enviar esse documento ainda hoje. Só que se tratando do Augusto, a gente não sabe se vai enviar. Então a gente não sabe se nesse documento, o Lucas, vai ser enviada a proposta com 13 milhões de reais de pagamento à vista das luvas. O Corinthians acho que recebeu o dinheiro do Carlos Miguel, né? Tem uma grana entrando. Ou se essas luvas que me passaram também podem ser pagas em 2 anos, que aí seria 6 milhões e meio, né, em cada ano de contrato, 2 anos de contrato com o Balotelli. Essas as informações que eu apurei. O Corinthians tentou compensar essa distância e parece que o Balotelli não fez muita rejeição, não, em relação a esse pagamento das luvas, o que animou no dia a diretoria do Corinthians para o desfecho. Só que aí voltamos naquele ponto, né, de se vai enviar esse documento oficial ou não, viu, Lucas? Aí se você quiser complementar com mais alguma questão de valor, aí a gente toca para o Vitão opinar sobre tudo isso. Boa. Segundo o que o Claudinei, diretor de base, né, reforçando, disse ao Gol, o contrato total seria de 47 milhões, o equivalente, pelo tempo de contrato com as luvas diluídas, a 2 milhões por mês. O Claudinei disse que o Balotelli aceitaria receber essas luvas durante 2 anos, que seria a diluição dos valores, mas como o Samir trouxe, para que o Corinthians pague menos em luvas, o Corinthians estaria disposto a pagar esses valores à vista. São valores muito altos. A gente pode até pensar que o Coronado recebe nesse patamar de 2 milhões, que o Roberto recebe nesse patamar de 2 milhões. A gente está falando de luvas. Esse investimento, claro, você dilui e coloca 2 milhões por mês, isso é uma forma de passar esses valores para frente. Mas são 47 milhões de reais, como o site postou, de investimento. Você contrata, como o Vitão falou, jogadores para outras posições. O Alex Santana vem por muito menos que isso. O Charles vem por muito menos que isso. O André Ramalho estava livre no mercado. Então, assim, são jogadores que vão resolver a situação do Corinthians? Eu acho que não. Mas eu acho que podem ajudar. O Balotelli, eu não sei se resolve, muito menos se ajuda. A gente está falando de temporadas pífias recentes, com investimento muito alto, de uma negociação que não me parece fazer sentido. Porque, a princípio, o Corinthians falava, estamos negociando há 2 meses. Aí você fala, pô, caramba, a gente não descobriu, né? Estranho, uma negociação que estava tocando em sigilo, de forma profissional. E depois você começa a ver que partiu do diretor de base, que está dando entrevista, Augusto Melo pressionado, o executivo de futebol não está participando e o CEO está contra. Então você liga as peças e fala, se o diretor de base quer, o CEO e o executivo de futebol não querem, por que o Corinthians está tentando? Entendeu? Então não faz sentido. Racionalmente essa negociação não faz sentido. Olha só, então bate aí os números, viu, Lucas? Porque eu fiz essa soma, né, de se for dividir as luvas que o Corinthians ofereceu até pagar em à vista ou no máximo 2 vezes, daria 2 milhões 125 mil reais por mês.
Então, bate, realmente são esses os números. Aí, Vitão, os números estão na mesa para você agora, hein? 2 contos, como diria os meus amigos lá de onde eu morava no parque. 2 contos, tá bom pelo Balota ou não? Depois de analisar os números com calma, parcimônia, tranquilidade, vou repetir o que eu disse agora há pouco. Quem propôs isso está bebendo mais que o Balotelli. É uma completa insanidade, é uma estupidez, é uma excrescência. Partindo do pressuposto que sempre partimos até que haja prova em contrário, que é uma coisa honesta, é uma ode à insanidade. Né? Se a pessoa está fazendo isso não para ganhar, assim, vamos ajudar o Corinthians. Primeiro que tudo, o Lucas usou uma frase muito ruim, viu, Lucas? Quem sou eu para te ensinar alguma coisa? Mas nunca fala essa frase assim, olha, é uma das coisas mais absurdas que está no Corinthians, que você vai usar ela amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Gastei, então, essa frase, Gastei você gastou, essa frase você pode gravar ali, o pessoal tático que está lá já faz esse take, a gente pode usar todo dia essa sua frase aí, porque realmente é inacreditável. O Corinthians não tem lateral direito. Toda vez que o Mateuzinho joga, fica mais claro que a renovação do Fagner, que é absurda, é menos absurda. Se juntar Bidu, que é horroroso, e Hugo, que é horroroso, não dá meio Piton, que era ruim, tanto que era reserva do Fábio Santos no final da carreira. Não tem zagueiro para escalar, só tem um volante, os dois não tem ponta. Você vai trazer um centroavante. Depois você gastou o que você gastou com o Pedro Raul, que não joga nada. Então, assim, é uma insanidade completa. E mais, num time que está para cair, e que precisa que o elenco tenha motivação. Você vai oferecer uma grana para um cara que vai dividir o grupo que está com salários atrasados, direitos de imagem atrasados, e você não ganha nem aquela agenda positiva que a pessoa está imaginando, assim, a torcida vai gostar, porque a sensação que eu tenho é que mais da metade não curtiu. Então, assim, é uma estupidez completa, assim, por motivos diferentes. Paulo Nunes ao concurso, né? A contratação mais imbecil da história do Corinthians. Mas, tecnicamente falando, não para em pé, não para em pé. É uma coisa completamente cretina essa contratação. O Corinthians jogar, ganhar terça-feira do Criciúma, não precisa de palhaçada nem de factóide, é o que eu penso. O nosso querido Calvoso aqui na nossa produção aqui no UOL, ele falou que se 2 milhões por mês para o Balotelli daria 335 mil euros. Ele falou, duvido que o Balotelli ganharia isso na Turquia. Eu acho que realmente, né, o Vitão, nem na Turquia pagariam isso para ele. Ele chega com um grande salário, um jogador que não joga bola há 10 anos, né? A última temporada que o Balotelli jogou aproximadamente 40 jogos, faz 13 anos, já são 10 anos, 2013, vai. Então, estamos indo para 11 anos especificamente, que o Balotelli não faz uma temporada de aproximadamente 40 jogos, sendo que aqui a gente tem de 60 e 70, né, Vitão? É uma contratação realmente muito arriscada, só que aí todo mundo, meu querido Vitor Guedes, usa o álibi de o seguinte, você viu o Yuri Alberto finalizando na bandeirinha, você viu o Pedro Raul matando uma bola, esse é o álibi de quem quer o Balotelli, a questão técnica. Bom, o Pedro Raul é outra insanidade, né? Outra insanidade. Só em matemática tem dois negativos da positiva. Eu sou de humano, sou ruim, mas não é dois negativos da positiva. Pedro Raul é uma estupidez completa. Né? Não jogava no Botafogo, no Vasco, no México, não tem cabimento. Aliás, o tabu que não caiu com o Augusto Melo, né? O Augusto Melo perdeu para o São Paulo, perdeu para a Ponte Preta em casa, o tabu que não caiu, não foi ainda esse ano que o Pedro Raul matou uma bola. Esse tabu continua em pé. O Yuri Alberto não vale meio Zenit. Agora, o Yuri Alberto já jogou na seleção brasileira, jogou bem no Inter, mais que no Santos, mas já fez gol, é um jogador importante que não vale o que pagar. Mas é muito mais jogador hoje, não tem nem cabimento. Assim. Você tem ele lá, já está lá. Então, contrata zagueiro, lateral, volante, assim, de verdade. É aquela coisa, eu quero fazer uma cidade para chamar de minha, ser o pai da criança, mas, assim, é um pai da criança feia, porque não tem chance disso dar certo. Você falou que é de muito risco, eu discordo. É uma certeza. É uma certeza de fiasco. Não tem como isso dar certo. O Vitor Guedes crava que não tem como dar certo, hein? Não cravo que não vem. Não cravo que não vem. Não coisa eu cravo nada. Cravo que não vai dar certo. Estou falando opinião. Se chegar, não vai dar certo. Em relação a você que está no nosso chat, né? Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Está com uma audiência muito boa. Peço para você votar, porque a gente já está com quase 1.300 votos, tá? Balotelli seria uma boa para o Corinthians? 68% acha que sim, olha só, Vitão.
O pessoal deve estar bravo contigo, em 68% acha que sim. Tem que ver para quem que torce, né? Quem tá E 32% acha que não. O Balotelli é uma negociação realmente polêmica. O Morita diz o seguinte: Samir, existe um boato, você ouviu dizer que o CEO financeiro e marketing não aprovou e nem estava sabendo. Se trouxer o CEO, vai ser atropelado. Bom, o Fred Luz deve chegar no Corinthians, né, de volta, ele pediu um tempo aí na segunda-feira. O Lucas já trouxe a informação realmente que, claro, isso vai na contramão, né, de você contratar um CEO, né? O Lucas já falou isso já para a gente aqui em relação. Não é um boato, né? Na verdade, o Fred Luz, departamento financeiro, o departamento jurídico, pessoas do futebol, não são a favor da contratação do Balotelli, mas ela é uma contratação extremamente, né, exclusiva do presidente Augusto Melo. A gente só não crava isso, né, que ele vai enviar a proposta mesmo, porque a gente já comentou aqui sobre isso com o Augusto Melo, ele não tem muita convicção de nada, mas é uma tentativa dele e da base do Corinthians em trazer o Balotelli. Muita gente perguntando se vem mesmo, enfim. Mas, ô Lucas, a nossa enquete aqui tá dando sim para o Balotelli, irmão. Quase 70% torcedor corintiano quer o Balotelli. É muita carência, né, o Lucas? Total. É carência de bons jogadores, mas acho que é carência também de boas notícias, de novidade. Porque, assim, quando a gente vai jogar contra o Criciúma, vamos supor que sejam as mesmas peças relacionadas, até contando os reforços, Alex Santana não empolga, Charles não empolga. O André Ramalho, eu acho que dos zagueiros ali do mercado, é um jogador que, como vem da Europa, empolga, mas é zagueiro. O Hugo Souza pode jogar bem, mas não decide. Então, assim, você pensa no cenário atual, você vai para o jogo torcendo para que jogadores que não estão rendendo façam diferente dos últimos meses, nem estou falando dos últimos jogos. Então, o Balotelli causa uma expectativa, uma novidade. O torcedor corintiano veria a estreia do Balotelli com uma esperança de que não teve nos últimos meses. Então, até consigo entender esse voto, sim, pensando na galera que está ansiosa por novidades. Mas eu faço esse convite à reflexão. Eu acho que pensando de forma racional, pelos valores envolvidos, mas principalmente pelo histórico de indisciplina e pelo que esse cara não fez nas últimas temporadas, e aí você junta tudo isso com um clube que está bagunçado, com um elenco fragilizado, sem liderança, sem referências. Então, assim, me parece o pacote completo de uma negociação que não vai prosperar. Exatamente. Nós vamos aguardar, porque se trata de Augusto Melo, então ele não tem muita convicção de nada, né, em relação ao que contrata. O Ramon Dias foi isso, né? Eu lembro que na semana do Ramon Dias eu trouxe a informação que o Corinthians fez a proposta, o Ramon aprovou e o Corinthians sumiu. Por que sumiu? Porque ele negociava com o Carille e depois acabou voltando para o Ramon Dias. Então ele não tem convicção de nada. Então a gente já vê o alto risco que vai ser essa contratação. Essa carência também, talvez, ou essa aprovação de 70%, viu, Vitão? O torcedor também pode estar pensando no Balotelli de 2013, né, velho? No Balotelli lá daquela Eurocopa, enfim, que é a final que ele jogou. Talvez o torcedor fica com isso na cabeça e vota aí a favor, né, da contratação do Balotelli, mas claro, é direito de cada um achar que vai dar certo, pode dar certo. Prefiro o Paulo Rossi, então. Paulo Rossi, ótimo. É uma contratação cretina, isso não resta dúvida nenhuma. Agora, eu fico impressionado, assim, na vida, em qualquer área, a gente tem que tomar decisões difíceis e impopulares. O cara não pode administrar o Corinthians sem estar preparado para isso. Não dá, velho. Você não pode ter só ônus na vida. Você tem encheção de saco, Aspone, carteirinha, um monte de saco. Agora, você não pode ficar 3 anos falando que você pegou uma coisa... Estava ruim mesmo, ninguém está negando isso. Só que não dá. O Corinthians esperou o quê? Cair para dizer que estava ruim mesmo? Assim, o time do Corinthians é ruim. O caso do Ramon Dias, para mim, é chocante. E eu vou dizer porque eu acho chocante. Eu não estou dizendo que tinha que ser ele ou que não tinha que ser ele. Porque se a gente discutir aqui os três, é capaz de um achar bom, outro achar ruim. Porque não tinha um nome bom. Não tinha aquele nome, cara, traz o Tite de 2000. Não tinha esse cara. Então, qualquer nome daria rejeição. Meu ponto é, se era o Ramon Dias, por que você vai jogar 3 rodadas no lixo como treinador do Sub-17? Se você estivesse esperando um cara empregado, ok, vou jogar 3 rodadas no lixo, mas olha, o preço disso é chegar o cara aqui para trazer o cara que estava desempregado, não tem cabimento, velho.
Que é a prova que ele não era o nome, né, do Augusto Melo. Só não teve coragem, né, Lucas, de bancar o Carille. Não sei o que se apurou do Carille na época. Não, foi exatamente isso. Porque, assim, quem oferece luvas de 13 milhões à vista para o Balotelli paga 2 milhões de luvas para o Carille. E não era uma situação que você ia causar uma grande indisposição no Santos. O Santos não estava muito preocupado com a saída do Carille. Então, às vezes, você negociava esses 2 milhões, você dá o Mosquito, paga em 12 vezes. O Santos não ia ser um problema. O que causou um problema foi a prioridade do Augusto Melo não era a prioridade do torcedor. O torcedor pareceu querer algo novo. Esse termômetro do Augusto Melo é realmente abrir o Instagram dele, abrir o X, o antigo Twitter, pedir para apoiadores tweetarem, ó, o nome do Augusto é o Carille. Aí eles ficam positivas. Pode continuar, Lucas. Voltou. Boa. O termômetro é exatamente esse. Tem 50 respostas, 25, 25, 30, 20. Putz, não vale, então. Vamos pensar em outro. Vamos pensar no Ramon. Tuita sobre o Ramon aí pra gente ver. Opa, o Ramon tá um pouquinho melhor. Quanto é que custa o Ramon? Custa parecido? E se a gente for atrás do Sampaoli? Puta, Sampaoli não dá, então volta. Eles ficaram nessa por dias, e rodadas passaram, e eles voltaram para a primeira opção que estava livre. E só contrataram o Ramon porque o Ramon falou a gente, se você não me responder hoje, tchau. Aí falou, putz, não gostaram do Carille, não tem o Ramon, vou atrás de quem agora? Tá bom, tá, vai o Ramon. Aí você perdeu 3 rodadas, tá pagando talvez mais do que pagava antes, e tua prioridade você não teve convicção de bancar. Então é uma gestão inteira. Não, e demorou 3 rodadas, não tem convicção de nada. Olha só. Pode falar, Vitão, pode falar. Passou 3 rodadas e agora o cara tem que estrear contra o Criciúma. Ele deixou o Vasco tomando de 4 do Criciúma em São Januário. Foi a última vez que o Ramon Dias dirigiu um time, né? Só para exalar o otimismo. Ele perdeu de 4 do Criciúma em São Januário. Aí teve aquela cena do vestiário que ninguém sabe quem pediu demissão, se foi ele, se foi o Vasco, estão discutindo isso lá até hoje. E foi o último jogo. E aí ele vai voltar, não é em São Januário, é na Neoquímica Arena, mas em casa contra o Criciúma. O Corinthians precisa ganhar esse jogo. Eu disse do Vitória. O Vasco, eu acho que o Vasco vai sair dessa briga. O Corinthians ganhou do Fluminense, precisava ter ganho, e do Vitória. Não ganhou do Cuiabá, não ganhou do Atlético Goianiense. E o Criciúma, se o Corinthians vence o Criciúma, talvez traga o Criciúma para a briga, seja um time a mais para disputar com ele. Se não ganhar, é um a menos. É esse o jogo. Os caras estão de palhaçada de Balotelli, de vez de pensar na terça-feira. Não é sério isso.